Hoje eu pretendo responder a uma dúvida que muitas pessoas têm, que é o seguinte: será que vampiros realmente existiram? Bom, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos para me dar aquela força também que para o canal continuar crescendo. Tá certo? Eu sou Fabiano Pessurno e isso é Tudo História. Roda a vinheta. Nossa história começa em 1725. Tá? Alguns anos antes, a Áustria derrotou o Império Otomano e anexou grandes extensões de terras sérvias ao seu território. Tá? E foi ali que se ouviu falar pela primeira vez uma criatura, um morto-vivo, que saía do túmulo para se alimentar do sangue dos vivos durante a noite. O superintendente austríaco Frombold, que era a nova autoridade na região, ele teve logo um grande problema para resolver. Que os moradores de uma aldeia chamada Kisilova ficaram apavorados com a morte de 9 pessoas em 8 dias, né? E eles diziam ter certeza de que essas pessoas foram mortas por um cara chamado Petar Blagojevich, que tinha morrido 2 meses antes, tá? E que esse cara estava levantando do túmulo para se alimentar do sangue dessas outras pessoas. Então eles queriam autorização para exumar o corpo do Blagojevich. Então ele autorizou e acompanhou o procedimento juntamente com um padre. E ele ficou estarrecido, horrorizado, ao constatar, juntamente com os moradores da região, que nosso amigo Blagojevich apresentava todas as características que, segundo os moradores, né, seriam as características de um vampire, que era como eles chamavam, esse morto-vivo. O cabelo e a barba do cara tinham crescido, não havia sinal nenhum de decomposição e sangue fresco ainda escorria da boca do cara, que parecia forte, saudável. E aí, como era costume nesses casos na região, eles cravaram uma estaca no coração dele, decapitaram o corpo e cremaram. No relatório oficial que enviou para Viena, Frombold se mostrou bastante impressionado, né, com a cena que ele presenciou. Ele usou pela primeira vez na história o termo vampire em um relatório oficial. Né? Oficialmente foi a primeira vez que esse termo foi utilizado, né, na correspondência, no relatório que ele enviou para Viena. E nesse relatório ele dizia que o corpo do Blagojevich estava tão bem constituído que não poderia estar melhor em vida. Né? E que ele próprio presenciou o sangue fresco escorrendo da boca do indivíduo. Não demorou muito tempo, assim, poucos dias depois, um jornal de Viena publicou essa história. E essa história correu igual fogo em mato seco. Como as pessoas gostam de mistério, gostam de sobrenatural, né? Desde sempre. Então, logo se espalhou essa notícia do vampirismo. E aí, outras histórias foram pipocando em diversos lugares. E logo pareceu que uma epidemia estava acontecendo, né, na Europa. E uma equipe de médicos foi enviada de Viena lá para a região para ver. E os médicos atestaram que era real, aquilo era real, que estava acontecendo, que os corpos tinham... veja bem, eles não avistaram nenhum vampiro sugando o sangue de ninguém, mas eles viam corpos de pessoas que haviam falecido já há alguns dias, né, e que não haviam se decomposto, né, e com aparência saudável e, enfim, sangue escorrendo e tal. E eles relataram isso também, né, e aí o vampirismo passou a ser reconhecido oficialmente, né, como uma doença real. Ironicamente, essa crença surgiu no período iluminista, né, que é um período em que a razão se sobrepunha, não é, à imaginação. Então, muitos debates foram levantados entre religiosos, filósofos, né, acerca dessa questão. E o que chamava a atenção de todos era que não houve um caso sequer em grandes centros, como Paris e Londres, por exemplo. Eram sempre
em lugares mais afastados, né, com a população diminuta. Isso levantava muitas desconfianças. A estranha doença parecia existir somente na parte oriental da Europa, uma região que era conhecida como Bavária, que hoje a maior parte fica no território da República Tcheca. E ali, naquela época, haviam aldeias isoladas. Ao que tudo indica, essa crença começou nessas aldeias isoladas, tá? E eles acreditavam, os moradores acreditavam, que o vampiro, né, ele voltava para levar parentes próximos ou cônjuge. Geralmente era isso que eram as pessoas que morriam, eram pessoas próximas ao morto. É importante a gente lembrar aqui que no passado não era comum observar o processo de decomposição dos corpos e tudo. Então, os processos eram desconhecidos. Hoje, sabe-se que a rigidez cadavérica passa. O cadáver, nas primeiras horas, ele vai enrijecendo, mas com o tempo essa rigidez passa, ela deixa de existir. Naquela época não se tinha esse conhecimento. E uma outra questão é que aquela região era muito fria. Então, ocorria ali, era comum ocorrer, isso também só foi descoberto tempos depois, um processo chamado de saponificação, em que o corpo fica uma consistência similar à de um tipo de cera, e ele pode ficar até alguns anos com a mesma aparência, né, sem se decompor. Isso é tipo de regiões frias. O sangue, que em princípio se coagula, depois ele se liquefaz novamente. E isso explica o porquê deles deles terem visto vários corpos com sangue escorrendo da boca, né? E os gases que se formam dentro do abdômen, eles forçam o pulmão para cima e aí acabam saindo esses líquidos pela boca, pelo nariz. E daí se explica também os ruídos sonoros lá que o nosso amigo Frombold teve vergonha de relatar. São gemidos sonoros, né, quando o cara era perfurado pelo estaque. Então, na verdade, era tudo muito natural. A conclusão a que pesquisadores acabaram chegando com o tempo foi de que existem várias doenças que eram desconhecidas à época, tá? E que as pessoas... É comum, é próprio do ser humano buscar uma explicação para tudo. E quando você não tem uma explicação lógica, você busca no sobrenatural. Então, como eu falei há pouco, essas regiões da Boêmia eram isoladas, tinham vários vilarejos ali que eram completamente isolados do mundo. Eles não tinham contato com povos. Eles ficavam ali naquela região e haviam muitos casamentos consanguíneos, o que facilitava o surgimento, né, de determinadas doenças, como a porfiria, por exemplo. A porfiria é uma doença que ela resulta da deficiência de enzimas que formam a hemoglobina. E um dos sintomas possíveis, né, da porfiria é uma hipersensibilidade ao sol. A pessoa, se for exposta ao sol, tem queimaduras terríveis na pele. Outra coisa, os dentes ficam vermelhos, a gengiva retrai. Então você imagina um cara que ele não pode pegar sol, porque o que é que isso te lembra? O sol queima, provoca queimadura na pele. Os dentes expostos, vermelhos, vampiro. Na verdade eram pessoas doentes, era porfiria. Além da queimadura na pele, essas pessoas ainda sofriam muitas vezes mutilações do nariz e das orelhas. Perdiam o nariz, perdiam a orelha, deixava com um aspecto mais, coitados, mais macabro ainda. Uma outra doença também muito associada é a raiva. Na Hungria, em torno de 1730, houve um grande surto de raiva. Ao mesmo tempo, muitos relatos de vampirismo. E a raiva tem um aspecto interessante, um outro aspecto interessante. A porfiria traz um aspecto, a raiva traz alguns outros. Que a raiva é a zoonose mais comum. O que é zoonose? Zoonose são doenças que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos. Certo? Tanto o animal transmite para o ser humano, quanto o ser humano pode transmitir para o animal. O vírus geralmente é transmitido através da saliva, então normalmente por uma mordida. Quais são os animais que normalmente transmitem a raiva?
morcego, lobo, cachorro, tem muita ligação também com as histórias de vampirismo. Porque os sintomas da raiva são os mesmos em animais e em seres humanos. Espumam pela boca, têm hipersensibilidade à luz, eles não suportam o contato dos olhos com a luz. Correntes de ar, água, espasmos involuntários que vão evoluindo até que a pessoa tenha uma parada cardíaca e morra. Assim, tanto pessoas quanto animais. E por fim tem a tuberculose, que é uma doença altamente contagiosa, e daí vem, as pessoas ficavam magras, extrema magreza, palidez excessiva, também as gengivas também retraíam, também ficavam com os dentes expostos. E o que acontecia? Contaminava as outras pessoas da família. E aí morria um e depois ia morrendo o outro, e o outro, e o outro, todo mundo que convivia. Isso contribuía também para o mito. Dizer, olha, fulano morreu, virou vampiro, está vindo buscar os entes queridos. Mas ele não estava vindo buscar, as pessoas foram adoecendo, foram sendo contaminadas pela tuberculose. Além de ter a questão do sangue também, a pessoa tosse e expele sangue pela boca. E por uma época em que não se tinha conhecimento nenhum, essas pessoas doentes eram consideradas seres amaldiçoados, ou até mesmo demônios. Então, é isso, pessoal. Vampiros não existiram de fato, mas continuam existindo e continuarão existindo para sempre no nosso imaginário. Certo? Então, esse foi o É Tudo História de hoje. Espero que você tenha curtido. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ok? Um grande abraço e até a próxima.